Olá galera, eu sou o Luiz Felipe aqui do canal Fix, eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês hoje e eu quero falar a respeito de igrejas, tá? Recentemente a gente viu o chanceler Ernesto Araújo conceder a liberação de um passaporte diplomático para o Edir Macedo, que depois esse passaporte foi cancelado pela justiça. E vocês podem ver, tanto é que eu gravei um vídeo falando a respeito desse fornecimento. Bom, galera, é o seguinte, o que eu quero tocar aqui no assunto aqui para vocês? Eu quero tocar no assunto a respeito da exploração da fé alheia, tá? Para você aí que dorme numa igreja praticamente, para você que defende pastor, que defende bispo, que defende placa de igreja, tá? Saiba de uma coisa, há muitos anos a Igreja Evangélica Católica e também outras denominações, elas fazem lobby político dentro do Congresso Nacional para obter vantagens de algumas coisas. E o Edir Macedo é um dos deles e um dos principais. Ele, Silas Malafaia, R.R. Soares, vocês cansaram de ver durante os últimos anos o Edir Macedo envolvido a escândalos de lavagem de dinheiro, tanto é que ele passou um tempo nos Estados Unidos para tudo aqui se acalmar, virar em pizza e para ele voltar e continuar sendo livre, explorando os outros aí, né, na fé alheia. Valdemiro Santiago também faz a mesma coisa, e o R.R. Soares também. O R.R. Soares, ele é um pouco mais ele é um pouco mais no come quieto dele, porque é o seguinte, ele está construindo já há muito tempo a Catedral da Igreja da Graça, localizada na Avenida Cruzeiro do Sul aqui em São Paulo, tá? No começo, ele tinha comprado o terreno, porém a Prefeitura de São Paulo, lá no começo de 2000, a Prefeitura de São Paulo não tinha liberado para construções, uma vez com que o terreno era impróprio para construções. Ele ficou por durante 10 anos tentando até eleger o filho dele, Davi Soares, como vereador em São Paulo. E ele sempre apoiou Jorge Tadeu e também colocou o outro filho dele, o André Soares, como deputado, e deputado estadual e depois deputado federal. Pois bem, ele mesmo deixa bem claro que apoia totalmente, agradece o Jorge Tadeu e aos filhos dele, principalmente Davi Soares, porque se não fosse eles, não teria sido liberada a construção do templo ali no terreno que era considerado impróprio e proibido pela prefeitura. Tá, qual é o ponto que eu quero chegar aqui? As igrejas, elas não pagam impostos. Para poder pensar, se todas as igrejas realmente fizessem o que é esperado delas, principalmente em trabalhos filantrópicos, eu tenho certeza absoluta que o governo não precisaria de Bolsa Família para poder tirar o povo da miséria. As igrejas não pagam impostos, igrejas evangélicas, católicas e outras instituições, porque, no caso, dentro da Constituição, principalmente, instituições filantrópicas, elas não têm que pagar imposto. Isso é legal por lei. E aí, ao invés de elas fazerem os serviços filantrópicos, elas se enriquecem. As igrejas que não se enriquecem e que não fazem lobby político, elas se preocupam em fazer dos seus templos casas de show. E não se preocupam com a vida dos seus fiéis, não cuidam da sociedade, não cuidam da comunidade onde ela está localizada e faz parte. Só quer saber mesmo de enriquecer às custas do povo, do sofrimento do povo. Mas dá dízimo quem quer. A pessoa que dá dízimo, ela é condicionada a isso. Através das pregações, ela é condicionada a isso. Ela tem uma certa lavagem cerebral, muitas vezes, a fazer isso. Porque ela fica dentro dela assim, de acordo com o que o pastor está falando, se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Por exemplo, muitas igrejas fazem isso. Se você quer ser abençoado por Deus, você tem que dar o dízimo e dar oferta. Aquelas também que têm um discurso mais leve. Assim, bom, colabora aí com nós para a gente poder pagar as contas. Eu penso uma coisa, cara, eu acho que uma igreja, para ela poder pedir dízimo e oferta, antes de tudo, ela deveria mostrar as contas dela, para poder suprir as necessidades da igreja, para poder pagar a conta de água, a conta de luz, e não ficar pedindo dinheiro a rodo, sem o povo saber para onde aquele dinheiro vai, para simplesmente sustentar vida de luxo de pastor e de outras pessoas que vivem puxando o saco. Se no caso não tem como resolver isso, coloca imposto, certo? Para a construção, vou dar um exemplo do R.R. Soares.
durante o lançamento da pedra fundamental da construção do templo dele em 2006, setembro de 2016, perdão, 2016, sabe quem ele levou lá pro palco? Eduardo Cunha. E falou bem claro, o Eduardo Cunha é um homem de Deus que nos ajudou aí em relação aqui na construção do templo e que está lá como um homem de Deus, né, que não deixou certas votações ocorrerem na calada da noite. Eduardo Cunha, exatamente. Aquele que está envolvido na Lava Jato já está preso. Também foi acusado de lavagem de dinheiro na igreja do senhor Abner Ferreira, que é irmão do pastor Samuel Ferreira aqui de São Paulo. Entendeu? Lavagem de dinheiro utilizando através de dízimos. A lavagem de dinheiro é o seguinte, tipo, ele dá como se fosse dízimo, só que na verdade depois recebe uma contrapartida, cometendo sim uma lavagem de dinheiro. Portanto, eu defendo o Estado mínimo, entendeu? Quanto menos impostos, melhor para as pessoas. Claro, tem que ter imposto, tem, mas não na quantidade da carga tributária que o Brasil tem atualmente. Porém, se as igrejas elas não começarem a fazer aquilo que realmente é esperado delas, que é ajudar o povo, ajudar o necessitado, elas também têm que pagar imposto, serem taxadas. Porque tem muito pastor aí, vagabundo, que vive enriquecendo, que vive numa vida de luxo e onde os seus seguidores, né? Porque esse cara não prega nem Cristo, não fala nem de Deus, né? Na igreja dele, ele que é o Deus. É ele que é o Deus, ele que manda. Deus não existe, ele não fala da palavra de Deus, ele vive se vangloriando. Então esse tipo de gente que usa da fé alheia para se enriquecer, tem que pagar imposto sim, tem que ser taxado sim. Porque tem um monte de igreja espalhado pelo Brasil, igrejas, sabe, como se fossem castelos, igrejas sabe, com materiais ali de ouro, não sei o quê, e uma porrada de gente no Brasil passando fome, vivendo do lixo. Tá na hora da gente mudar isso daí. E Bolsonaro, abra teu olho, cara. Abra o seu olho. Porque aqueles que estão puxando o teu saco hoje foram os mesmos que puxaram o saco da Dilma, foram os mesmos que puxaram o saco do Lula, foram os mesmos que derrubaram os dois. Na verdade, foram os mesmos que derrubaram a Dilma e o PT. Por que será, né? Por que será esse apoio desses bispos, bandidos, pastores, bandidos no Bolsonaro, né? É pra, de certo, escapar de alguma investigação, né? O Silas Malafaia que o diga, que foi depois na Polícia Federal aqui de São Paulo na Operação Timóteo, né, Silas Malafaia? Abner Ferreira, Samuel Ferreira estavam sendo investigados na Lava Jato através de lavagem de dinheiro por Eduardo Cunha, não é mesmo? E o R.R. Soares, que de repente parou de falar da construção da igreja dele depois que o Eduardo Cunha foi preso. Muito estranho isso, né? É muito estranho isso, né? É muito estranho isso. Pô, vamos começar a abrir o olho, vamos começar a estudar, a pesquisar, para não ficarmos sendo vítimas de exploradores da fé alheia e de políticos vagabundos de ambos os lados. Tá ok? Um grande abraço para vocês e vamos em frente.